Minutos por aqui, todo mundo que está nos acompanhando aqui no Morning Show, olha só. Vamos, por que não, trazer mais uma história desse teatro do absurdo que não nos cansa de nos envergonhar. Pelo seguinte, uma história absurda para dizer o mínimo, poderia parecer até mentira, confesso a vocês, se não tivesse sido gravada, para não nos deixar mentir. Está aí projetado na tela para todo mundo acompanhando o Morning Show ao vivaço nas multiplataformas da Jovem Pan News. Isso porque um policial militar, gente, de São Paulo, foi flagrado jogando um homem de cima de uma ponte. Na nota oficial da própria Procuradoria-Geral do Estado, as imagens são descritas como, abre aspas, estarrecedoras e absolutamente inadmissíveis, fecha aspas. Palavras fortes, contundentes e, assim, até inquestionáveis nesse sentido. David, explica pra gente o que aconteceu, como é que dá pra explicar uma atitude dessa? É inexplicável, né, Marinho? Mas fato é que eu apurei esse caso e como que foi? O homem que estava na moto e foi arremessado da ponte, ele fugiu de uma abordagem. Os policiais que atuam de moto também da Rocan foram atrás dele em perseguição. E em dado momento, o policial simplesmente arremessou o homem que já estava rendido da ponte. E depois existe a imagem, aí também a Polícia Militar não confirma isso, de um homem boiando nessa mesma região que foi na cidade de Ademar, na zona sul aqui de São Paulo. Então, assim, um caso que realmente é inexplicável. Inclusive, ganhou muita relevância e tomou a atenção de muitas pessoas, ao ponto que o próprio secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, fez um pronunciamento logo depois que as imagens rodaram a internet e ganharam aí a opinião pública. Vamos ouvi-lo. Só faltou o áudio que a gente vai estar restabelecendo para ouvir com precisão o secretário de Segurança, mas o David sabe bem qual foi, em linhas gerais, qual foi o tom que ele adotou. Não, ele condenou a atitude, disse que todos os policiais envolvidos nessa ocorrência já foram afastados das funções e que vai haver, sim, uma investigação sobre essa conduta e que, ele até reforçou, não é uma conduta padrão estabelecida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então ele condenou essa atitude e também não teria como fazer diferente, né? Então, Mano Pepe, o próprio secretário de Segurança, que, enfim, se apresenta ali como um grande linha dura contra a criminalidade e pró-polícia, né? Oriundo, vem da corporação policial, rechaçando tudo que aconteceu, declarando que é inaceitável, a Corregedoria também reforçando esse coro. Ainda assim, dito isso, a gente não pode deixar de constatar aqui, né, que no meio dessa guerra civil não declarada que a gente vive, eu tenho colocado nesses termos, é de se esperar até que a violência e a falta de raciocínio talvez acabe escalando dos dois lados. Como é que você vê isso? Mas se isso ocorrer, a guerra civil ganha, né? Sim, ou seja, não restabelecemos a paz. Porque a polícia não pode ter como parâmetro de comportamento a atitude de bandido. Por uma razão simples. O bandido é o bandido, a polícia é a polícia. Ou seja, a polícia tem que estar ao lado da lei. Isso significa que mesmo a abordagem do pior criminoso precisa estar rigorosamente dentro dos parâmetros da lei. E a polícia possui treinamento de procedimentos operacionais padrão para a forma como deve atuar em cada tipo de abordagem, ao uso progressivo da força em caso de resistência e, em hipótese alguma, há qualquer tipo de previsão que justifique um policial arremessar um cidadão, mesmo que seja um cidadão que, por acaso, tenha cometido qualquer crime, não há como justificar o arremesso de um cidadão de um viaduto ou de uma ponte. Isso é a barbárie. Quem se comporta assim não está se comportando como policial, mas como bandido. Isso precisa ser dito com todas as letras. O governo de São Paulo não pode tolerar bandidos com a farda da PM. Palavras fortes e realmente já dito o tom aqui do que representa esse caso todo, esse incidente assim trágico. Mas a gente vai seguir aqui destrinchando tudo que está acontecendo, entender o impacto que isso pode ter olhando adiante, não sem antes partimos para um rápido break para todo mundo que está sintonizado aqui no nosso Morning Show, que volta já já para vocês na rede Jovem Pan de Rádio. Seguimos aqui então, Jesse Peixoto. Vou tentar aqui fazer o papel de advogado do diabo, ou pelo menos trazer a discussão por outro ângulo aqui, imaginando se o delegado Palumbo tivesse aqui, nosso querido delegado Palumbo. Eu não sei se ele, eu não vou falar por ele, não tenho mandato para falar por ninguém,
Porém, eu imagino que ele falaria assim, é compreensível que um sujeito também que está lá na escolta, na patrulha, que deveria ter um psicológico blindado, um autocontrole assim irrepreensível, que ele acaba que o pino acaba soltando da granada em algum momento, dada a pressão toda que ele está imerso. Mas cá entre nós não justifica, né? Não justifica e, inclusive, eu acho que a gente tem que parabenizar a postura do secretário de Segurança, o capitão Derrite, de verdade, porque recentemente todos os casos que nós noticiamos aqui de algum problema envolvendo algum ato possivelmente criminoso, até possivelmente equivocado por parte da Polícia Militar, eles foram afastados. Então, o governador Tarcísio e o Derrite estão cobertos, assim, pela lógica que nós defendemos aqui, que é a maçã podre, ela precisa ser removida. A erva daninha. A erva daninha. Porque, de fato, a força policial, ela não é isso. Só que esse ponto da saúde mental, André, ele precisa ser bem endereçado. Porque a realidade é que esses policiais hoje, aí não é justificando, mas é te convidando a entender qual a importância também de ter treinamento, de ter armamento de qualidade, de ter um suporte, de ter um bom salário. Toda essa importância tá também no sentido psicológico. Porque essas pessoas, elas vivem muitas vezes o limiar do risco todo dia de quase morrer. Isso mexe com o senso delas, muitas vezes, em relação a práticas violentas e a atos como esse, que devem ser condenados. Então, precisa ter um olhar também para a saúde mental das nossas forças policiais e precisa punir quem erra. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, acho que está todo mundo, enfim, assinando embaixo nesse sentido. David Tarso tem mais detalhes que eu sei, mas quero muito ouvir a opinião do PP. Não sei antes, agora sim, em nome da precisão, ouvimos o próprio secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Vamos ouvi-lo. Quero dizer para todos vocês que essa ação não encontra respaldo nenhum nos procedimentos operacionais da Polícia Militar e eu determinei ao comando da Polícia Militar o afastamento imediato de todos os policiais envolvidos nessa ação, bem como, a partir de hoje, que eles cumpram o expediente administrativo na Corregedoria da Polícia Militar até que todos os procedimentos investigativos sejam esclarecidos, sanados e dizer que ações isoladas como essa não podem denegrir a imagem de uma instituição que tem quase 200 anos de bons serviços prestados para a nossa população no estado de São Paulo. Não vamos tolerar nenhum tipo de desvio de conduta de nenhum policial no estado de São Paulo. Realmente palavras assim, enérgicas, inequívocas, não deixa margem a dúvidas, mas o fato é que aconteceu o que aconteceu. Como é que faz para fazer esse equilíbrio? Dado, enfim, as palavras vão ao vento, o que fica realmente são as ações. Como é que você vê isso? PP? Eu vejo com tristeza. Primeiro que eu não consegui entender o confete que a Gé jogou no Derrite, né? Até porque esse caso é um caso completamente absurdo, né? Mas ele tá e o condenando. Derrite falou óbvio. Não foi nenhum tipo de Não foi medidas, a única vez que ele fez isso. Criticar a postura do policial? Não, falar outras... que os policiais foram afastados, né, da função, ia cumprir função administrativa na corregedoria? Isso é óbvio, isso é o mínimo. Não eu quero é saber a do função Derrite. administrativa. Eles ficam aquartelados, eles ficam presos. A gente vai ouvir você também, David, Jess, com certeza, mas PP conclui. Eu quero saber qual é a medida efetiva que o Derrite vai fazer para a polícia ficar mais preparada. Qual que é a política que ele vai impor aos policiais para serem mais bem treinados, para não cometer esse tipo de situação. E a público falar por 30 segundos e critica o que aconteceu, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Nem precisava vir a público falar isso, né? E tem uma questão, Marinho, que é importante destacar, que a polícia, né, é o manos do Estado. O Estado tem monopólio da força, né? A polícia é a mão do Estado para fazer e exercer a força, né? Exercer a segurança pública. Eu, como cidadão, e as pessoas não deram mandato para a polícia para fazer esse tipo de coisa, para jogar uma pessoa debaixo da ponte, né? Completamente errado, completamente equivocado. Palavras fortes aqui, bancada, enfim, realmente promovendo aqui um debate. Acho que está todo mundo de acordo que, inclusive, a própria Secretaria de Segurança, a Procuradoria-Geral ali da Polícia, dizendo que realmente é estarrecedor, inadmissível as imagens que nós estamos repercutindo aqui ao vivaço no Morning Show, de volta também para quem está nos ouvindo na Rede Jovem Pan de rádio, de um PM flagrado tacando ali um sujeito de uma ponte, de um ato ali, de uma brutalidade assustadora. Voltando aqui e tal, porque o nosso PP disse que é o Derrite limpando as mãos e fazendo o mínimo necessário e que isso não deveria ser motivo de exaltação, coisa nenhuma. Mencionou a Jess, David quer intervir, fiquem à vontade. Não, o secretário condenou a atitude, disse que eles serão investigados, já foram afastados das funções, eles estão aquartelados, que eles ficam presos dentro do quartel,
vão ter que responder por isso. E outras situações também aconteceram, como, por exemplo, a gente trouxe na semana passada o capitão que fazia a segurança de vários governadores, inclusive do Tarcísio, e ele foi enfático também em dizer que as maçãs podres serão retiradas do cesto. O que mais você quer que diga? Deixa eu contar uma coisa, não sei se você sabe, né? Isso aconteceria independente do Derrite ter falado ido a público. Esse é o procedimento natural de uma situação como essa, né? Ou seja, o Derrite nem precisava fazer nada. Porque, naturalmente, automaticamente, o procedimento seria esse. O que eu quero do Derrite? Eu quero que o Derrite faça mais. Venha a público, não falar o óbvio, não falar o que a legislação prevê. Eu quero que venha a público falar o que ele vai fazer com política pública para esse tipo de situação não ocorrer mais em São Paulo. Mas é isso que eu espero do secretário de Segurança Pública. É isso que eu espero. Não falar, a lei fala o seguinte... Então eu tô cumprindo a lei. Pelo amor de Deus. Mas quando um chefe vem a público e condena a atitude, você não acha isso mínimo, legítimo? É o mínimo. Para que outros policiais também não façam isso? É o mínimo. É o mínimo. Uma pergunta importante que a gente precisa fazer é: esses casos estão diminuindo ou estão aumentando? Porque, do ponto de vista de política pública, o gestor público, que é o caso do secretário Derrite, precisa pensar de um ponto de vista macro. Como é que ele está fazendo a gestão de suas forças policiais no sentido de diminuir os casos de desvios, de tratamentos inadequados com o cidadão? É esse tipo de pergunta que a gente precisa fazer. E, na minha visão, um dos caminhos para garantir a conformidade da abordagem policial são as câmeras, que foram tão demonizadas ou politizadas nos últimos tempos, muitas vezes pelo próprio secretário. Então, é muito importante que a gente analise esse tipo de situação a partir das atitudes concretas que o governo e a secretaria têm tomado para diminuir ou não esses casos. Não, aqui só um detalhe. O PP fala como se a gente estivesse elogiando sem razão. A gente não está. Porque várias vezes ao longo de secretários de segurança, e não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, atitudes como essa não são tão condenadas assim, porque eles são muitas vezes corporativistas. O Derrite mesmo é das forças policiais, ele é um militar, mas ainda assim ele tem uma postura ética e íntegra em condenar. Mesmo às vezes ele entendendo esses pontos psicológicos ou até mesmo tendo pressão daquela classe. Então isso merece ser aplaudido, valorizado sim. Dá licença que eu tô falando. E outra coisa, recentemente nós vimos outros casos em que ele também condenou, em que eles também estão sendo efetivos e rápidos em dar respostas para a sociedade. Isso é importante, sim. Isso mostra que eles não estão passando a mão na cabeça de ninguém. Mas quando você está falando de investimento em política pública, o Derrite está fazendo, sim, um ótimo trabalho, PP. Ele está indo buscar atrás de investimento. Ele está... Mas você me perguntou o que ele está fazendo pela segurança pública e se isso está sendo efetivo. São mais de 20 milhões. São mais de 20 milhões que ele está investindo num ponto que a gente fala aqui, que é a necessidade de inteligência dentro das forças policiais, dando viaturas que também tenham sistemas de inteligência. São 3 novas delegacias, são 3 novos centros de inteligência que custarão aos cofres públicos, mas que é um investimento muito importante em 3 novas sedes para a Polícia Militar. Então, são vários atos e eficiências que ele está tendo em termos de viatura, em termos de olhar para os policiais e em termos de eficiência na segurança pública, combatendo o crime organizado, que é um dos crimes organizados mais fortes do país, que é a instituição do PCC. Então, simplesmente fazer de conta que ele só está dando um discursinho quando é um cara que trabalha e faz muito pelo Estado, é brincadeira, né? Pepe, já vou contigo, mas é o seguinte, você claramente na tua resposta anterior perguntou o que ele está fazendo de fato, qual é a política pública e o plano sendo operacionalizado. Não falei isso. É isso que você estava clamando? Não falei isso. Soluções concretas e não só pronunciamentos enérgicos. Não falei isso. É interessante o seguinte, né? A gente está acostumado com pouco, né? Triste a sociedade, que é retratada pela JES, está acostumada com pouco. Uma pessoa vir a público condenar um ato de vandalismo criminoso como esse, já é motivo de jogar confete. Condenou, mas afastou também, não é isso? E é interessante o seguinte, você vê, por exemplo, que a JES não conseguiu responder o que eu coloquei aqui. Buscou no chat GPT o que a Polícia de São Paulo, a Secretaria está fazendo. Aí leu tudo que a gente está fazendo na Secretaria Pública de São Paulo. É legal, interessante. Ela quer falar sobre como o Derrite é bom, como o Derrite é ótimo. Mas o que eu coloquei, vou colocar aqui o que eu coloquei. O que eu coloquei foi o seguinte, vamos deixar claro. Eu coloquei o seguinte, o que eu queria o Derrite numa situação dessa é vir a público e colocar uma política pública, o que ele vai fazer para atos como esse não se repetirem no estado de São Paulo. Aconteceu há 12 horas. Então, 12 horas depois ele ia ter uma política pública. Condenar, Jess, é pouco. Condenar é o mínimo. Qualquer ser humano vê uma imagem dessa, é natural que ele fique pé da vida e fique revoltado com a situação. Então, exprimir
essa revolta, na minha opinião, é pouquíssimo. O que eu espero do DERIT? Eu não estou falando que eu quero que o DERIT faça a segurança pública de São Paulo melhor, contratando mais centros de inteligência, colocando mais câmeras. Nesse caso específico, queria que ele viesse e falasse assim, gente, a partir de agora eu vou criar uma política pública para melhorar a abordagem policial. Vou criar uma política pública para dar condições dos policiais terem estrutura mental e psicológica para poder não ter e não agir numa situação como essa. Isso que eu quero. Vocês expandiram o que eu coloquei para fazer discurso pro DERIT. Vocês ganham dinheiro do DERIT para fazer discurso pro DERIT? Você falou... É o confete pro DERIT o tempo inteiro? A minha questão aqui é crítica ao DERIT como secretário em relação a esse aspecto possível. Eu sei que o DERIT faz muito para a segurança pública do Estado de São Paulo, mas esse caso específico, vir a público se revoltar é pouco. Ok, mas menos de 24 horas, ele não só condenou, não foi só palavras, não foi só um pronunciamento oficial, acho que pelo menos deu exemplo afastando. Seguiu a lei. Afastando. A lei. Nem todo mundo fez. Nem todo mundo afastaria. Eu acho que já todo é um mundo avanço. Afastaria. Você que é tão contra o Estado policialesco e o punitivismo das forças policiais, acho que isso já é um avanço nesse sentido. Se contentar com pouco, isso são outros 500 que a gente vai estar repercutindo sem dúvida alguma. E vamos seguir falando aqui sobre essas tais ervas daninhas dentro das respectivas corporações policiais. Trouxemos ontem aqui, meus caros e minhas caras, que telespecs e ouvintes do Morning Show, aquele ex-PM que nós mencionamos, o mago dos investimentos, né? Que enganou até os caveiras do BOP no Rio de Janeiro, ali a famosa tropa de elite da Polícia Militar do Rio. E, pois é, o golpista era realmente empenhado, pelo visto. Por um longo ano, o ex-soldado alugou uma mansão de cerca de 40 milhões de reais na Barra da Tijuca e dirigiu um Porsche de mais de 2 milhões de reais com as parcelas atrasadas. Claro, né? Tudo isso, evidente, ali para enganar, para ostentar e assim atrair ainda mais investidores, promovendo um suposto estilo de vida que era um castelo de cartas, né? Era tudo uma grande fachada criminosa e que teve consequências desastrosas. David? Ele enganou diversas pessoas, inclusive companheiros de farda. Ele largou a instituição em 2021, mas nas redes sociais ele ostentava sim, e mantinha isso conforme vão revelando novas informações, né? Tudo com parcelas atrasadas, até mesmo com aluguéis em atraso, para esbanjar essa banca que ele tinha de que, olha, está dando certo o setor de investimento e por isso você precisa investir comigo. É a famosa magia da rede social hoje em dia, né? Exatamente. O fantástico mundo do Instagram, não é isso? Meu caro Mano Ferreira, como é possível desconfiar de um sujeito como esse, né? Sujeito tão discreto, né? Um ex-soldado da PM andando de Porsche. Quem poderia desconfiar em sã consciência, né? Muita maldade. O sujeito estava aí andando de carrão, com parcela atrasada, como grande parte das pessoas ostentam por aí. É uma realidade mais comum do que as pessoas imaginam, não é isso? Pois é, e mostra também um caso como esse, as pessoas caindo num golpe tão bizarro, a falta de educação financeira por parte da nossa população e, nesse caso, dos agentes do BOP. Porque como é que as pessoas acreditam no dinheiro fácil dessa forma? Como se fosse possível ter algum tipo de investimento que vai dar um retorno mágico todos os meses. Isso é absolutamente inexistente, não existe isso. Então, qualquer um que tenha o mínimo de educação financeira, que entenda o mínimo sobre como funciona o mundo dos investimentos, sabe que quem chega com promessas fáceis assim é um golpista enganador. 5% de dividendos ele prometia. Todos os meses. Nossa, uma carteira arrojada, né? Uma carteira, um portfólio realmente avançado, né? Pelo amor de Deus. E esse caso todo aqui me lembrou, para mim, é um dos ditados assim mais contundentes, mais realísticos. É aquele famoso cruzado no queixo de um murro de realidade, tá? É o famoso ditado que diz, minha cara Jess Peixoto e PP, que muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não gostam. Não é por aí? Não, perfeito. E esse caso, assim, sendo muito realista, ele nos assusta, mas nós estamos vivendo uma época em que ele está muito comum. Porque ele está cheio de influencer, está cheio de pessoas que é esse fingindo para parecer que tem, para criar. Eles vivem muitas vezes de uma mentalidade de se eu alugar um Porsche, lá na frente eu vou comprar um Porsche. Um cálculo bizarro, mas que faz com que outras pessoas, ao assistir uma pessoa que anda de Porsche, que mora numa mansão, pensem, nossa, esse investimento que ele vende ou este benefício que ele vende provavelmente é verdadeiro. Afinal
de contas, ele, de fato, conseguiu conquistar isso na vida. Então, assim, tem muita gente vendendo essas carteiras, esses esquemas de pirâmide, muitas vezes, enganando a partir das redes sociais, mostrando um padrão de vida e tirando dinheiro das pessoas para si, fazendo de conta que lá na frente elas vão ter dinheiro depois de um ano. Imagina, você virar milionário em um ano com uma carteira de investimento de 10 mil reais. Isso não é um investimento, isso é um milagre. Então, assim, tem muita gente enganando sobre isso. É importante também, a gente fala muito sobre a inteligência avaliar, mas é importante a gente avaliar esses crimes também virtuais que estão sendo cada vez mais comuns e muitas das vezes esses sujeitos saem impunes. E não só impune, mas se tem alguma coisa aqui que a gente precisa notar, né, Pepe, é a coragem desse sujeito aí, cá entre nós. Porque com uma clientela dessa, acho que, enfim, ele vai ouvir muito, a orelha dele vai arder muito, ainda olhando adiante. Qual é a sua expectativa? A minha expectativa é que ele seja julgado e seja condenado por esse crime, né? Agora, crime de pirâmide sempre existiu, né? Sim. Isso é uma pirâmide, né? Uma pirâmide clássica, né? Pega dinheiro de uma pessoa para pagar outras e promete um absurdo para poder seduzir outras pessoas, né? E o que ele usa para isso? Ele usa a vontade das pessoas de se enriquecerem, de ter uma vida melhor, né? Então, aluga uma mansão de 65 mil reais, né, por mês, né, e avaliado em 40 milhões de reais, compra um Porsche parcelado em tantos meses, não consegue pagar o Porsche, para poder dar o golpe, mostrando para essas pessoas que ele é uma pessoa bem-sucedida, né? E, de fato, a clientela dele eram policiais na ativa, né, que trabalhavam e conheciam eles, que pegava pouca reserva e dinheiro que ele construiu a vida toda para dar para ele, para conseguir rentabilizar em cima desse valor, né? Ou seja, com certeza, ele vai ter maus bocados aí para continuar andando pelas ruas do Rio de Janeiro. Pessoas venderam imóveis, venderam carro, tudo que tinham para fazer esses investimentos. Você viu que tomou um prejuízo ali de 600 mil reais. Inacreditável. Mano Ferreira, você conhece alguém que gasta dinheiro que não tem para comprar coisas que não precisa? Ele já levantou o dedinho aqui. Gente, não, isso é mentira. Ele tem o dinheiro. Gasta dinheiro que não tem para comprar coisa que não precisa para impressionar pessoas que não gostam. Não, tira a parte de impressionar, isso não quero impressionar ninguém, mas eu gasto dinheiro que eu não tenho para viver. Não, mas eu conheço algumas pessoas que tentam ostentar aquilo que não tem, e aí depois se endividam, ficam super cheias de perrengue, e é uma doença isso, né? A pessoa que, no lugar de cultivar o ser, fica tentando ter para parecer que é alguma coisa. Vamos aplaudir, temos as palmas, né? Ainda a ronquidão de Buenos Aires aqui não me deixa chegar na potência do Raul Gil que eu gostaria, mas baita fala. Eu acho que isso é muito comum. Eu acho que as pessoas gostam muito de impressionar no meio que, olha, eu tô vivendo isso, eu tô vivenciando isso. E eu acho que elas nem aproveitam. Eu vejo muita gente que às vezes faz uma viagem mais pra tirar fotos e faz quase 24 horas. Eu sempre posto minhas fotos atrasadas na viagem. Eu conheço uma pessoa que viaja comigo às vezes, que tá sempre ali tirando a foto e esquece o momento. Então eu acho que isso é sempre pensando no outro. Então quem vai ver, vai gostar, a pessoa vai querer estar onde eu tô. E eu acho até que tem gente que tem e também faz muito isso. Eu acho que isso atrapalha muito. As pessoas estão cada vez mais querendo impressionar, né? É a pessoa que compra roupa de grife só pra alguém falar assim, nossa, você viu, tá usando uma... Não vale a pena, né? Então, no final das contas, eu acho isso bem brega. Lifestyle. Não só brega, não só cafona, mas muito mais comum que a gente imagina. Muito comum.